Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Nas Pegadas do Cordeiro, de George Sternberger. O Cordeiro ensina você a negar a si mesmo. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Lemos sobre Cristo em Filipenses 2:6. O mais profundo significado da cruz é negar a própria vida. Paulo expressa assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. 2 Coríntios 5:15. Entendemos o significado da cruz e experimentamos seu poder somente quando podemos dizer, como Paulo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Romanos 14:7. A queda de nossos primeiros pais consistia em fazer deles mesmos o centro da vida. A alma que faz isso hoje aprenderá que a escuridão espiritual e a morte, a separação e a inimizade com Deus, são as consequências de tal atitude. O poder de Satanás é ativo em tudo que envolve egoísmo. No coração egoísta queima o fogo escondido do inferno. Enquanto nós valorizamos nossas próprias vidas, nós nos mantemos sob a maldição de Deus, pois na cruz, Deus amaldiçoou tudo o que é embasado em egoísmo. Pois o viver para si é ser contra Deus. Nosso próprio eu é sinônimo de carne. E a mente carnal é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. A carne é egoísmo encravado. A pessoa egoísta deseja ter todas as coisas para si mesmo. Deseja ser o centro de todas as coisas. E quando isso não é possível, ela se recua, profundamente ferida. A Sagrada Escritura nos mostra nosso próprio eu em 6 grandes formas, a saber: 1. Autoconfiança. 2. Autoajuda. 3. Autobusca. 4. Autovontade. 5. Autossatisfação. E 6. Autoexaltação. Todos esses juntos podem realmente ser chamados de monstro de 1000 cabeças, a mãe de todo pecado e miséria, o tirano mau. Vamos considerar cada uma dessas 6 formas da vida autossuficiente. 1. Autoconfiança. Não basta nos comprometermos com Deus. Ele primeiro deve se comprometer conosco. Em João 2:24 é dito que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Jesus não podia entregar a si mesmo para aqueles que desejavam apenas receber bênçãos. Maravilhar-se não é o mesmo que ter fé. Quando Jacó viu a escada para o céu, ele se maravilhou com a bondade e a santidade de Deus. Mas ele ainda não acreditava nele. Por quem Jesus se entrega? Não por aqueles que colocam confiança em si mesmos, mas sim por aqueles que o seguem até a cruz, que tomam sua posição sobre a cruz e que não procuram mais presentes e bênçãos, mas que procuram somente Cristo. João foi o único discípulo que seguiu Jesus até a cruz, e para ele, o mestre moribundo confiou a pessoa mais querida que ele tinha na terra, sua mãe. Não percebemos o quão profundamente a autoconfiança está enraizada em nossos corações, até que aquilo que confiamos, consciente ou inconscientemente, seja tirado de nós. Sabe por que Deus levou o povo de Israel para o deserto? Para que eles pudessem aprender a olhar e esperar todas as coisas de cima. Em Gozém, eles tinham recebido o que precisavam da terra, mas agora eles se encontravam no deserto com areias quentes sob seus pés.
e eles tinham o que dizer um ao outro. Se quisermos receber ajuda, essa ajuda deve vir de cima. E certamente de cima veio pão, carne e até água. Moisés feriu a rocha e a água saiu abundantemente. Assim Deus tira todas as coisas debaixo de nossos pés, até que não tenhamos mais nada além dele. Deus tem sempre o objetivo mais alto em vista, ou seja, nos levar à autonegação. Tudo é direcionado para nos ensinar a confiar nós mesmos a Ele. Portanto, muitas vezes devemos sofrer a derrota. Você luta com toda a sua força contra o pecado e encontra-se cercado pelo inimigo. Você ora fervorosamente e sinceramente: ó Deus, me ajude e fique ao meu lado. Mas parece que Deus não ouve. Você chora ainda mais seriamente por ajuda, mas Ele parece não ter nenhuma preocupação com você. Ele é realmente impiedoso? Não. Muitas vezes, Ele não te ajuda justamente porque Ele é misericordioso. Se Ele te libertasse, você não seria libertado de sua autoconfiança. Você não aprenderia a lutar a boa luta da fé e assim alcançar a vitória que o Mestre conquistou. Você não aprenderia a dizer só Jesus, mas você ainda continuaria dizendo Jesus e eu. Pedro, o autoconfiante, não pôde ser salvo, exceto através de uma queda. Assim o Senhor levou ao lugar onde ele estenderia as mãos em direção ao forte, fiel e gentil pastor, o seu mestre. É comumente dito sobre Jacó que ele lutou com Deus. E quando Jacó deitou-se no chão, com uma coxa tensa, ele gritou: não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Anteriormente, Jacó sempre havia abençoado a si mesmo. Depois de Paulo ter ficado cego e indefeso, ele foi capaz de dizer: eu posso fazer todas as coisas. Quando ele não podia fazer mais nada, ele era capaz de fazer tudo. 2. Autoajuda. Outra forma que o ego se manifesta é no desejo de nos autoajudar. Nada parece ser mais difícil para a nossa natureza do que ficar em silêncio e esperar. Parece muito mais fácil para nós agirmos, mesmo que nós tenhamos dificuldades ao fazê-lo. Devo ferir com a espada? Dizemos com Pedro. Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Perguntamos com Tiago e João. A queda de Saul começou com seu fracasso em esperar que Deus viesse até ele. Apenas algumas horas a mais e o Senhor teria estabelecido seu reino para sempre. Assim como Abraão, que na escola de Deus tinha aprendido a esperar como nenhum outro, tornou-se culpado deste pecado quando ele permitiu que Sara lhe desse a egípcia Agar como concubina, para receber por ela a semente que Deus havia prometido a ele. Como resultado, Deus ficou em silêncio com ele por 13 anos. Ele tinha tirado a orientação da mão do Senhor. Na crença de que ele tinha que ajudar Deus, ele queria encurtar o tempo de espera. O fato de não sermos melhores que Abraão, ninguém irá negar. Por várias vezes, ajudamos, ou pelo menos pretendemos nos ajudar, causando-nos assim sérias dificuldades e lamentos. No Salmo 37, encontramos 3 tipos de respostas à oração. A. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. B. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. C. Fique quieto diante de Jeová e espere pacientemente por Ele. Há coisas que pedimos hoje e amanhã Deus as dá para nós. Há coisas que entregamos para Deus e imediatamente experimentamos que Ele está ativo em seu agir. Mas também há momentos em que é necessário acalmar nossas almas e dizer: fique quieto e espere por Ele. Entre dar, se comprometer e se render a Deus, o último é o mais difícil. Só aquele que se entregou a Deus pode se comprometer a Ele. E somente aquele que se comprometeu a Ele pode se entregar a Ele. A pessoa se entrega a Deus resultando em um comprometimento a Ele conscientemente no dia a dia. Assim aprendendo a se entregar a Deus também nos dias maus. Deus irá testar a nossa fé somente depois que nós a exercitarmos. Procurar evitar dificuldades é outra característica do nosso desejo de ajudar nós mesmos. Nós sempre tentamos cortar ou afastar a cruz que Deus nos deu.
para que seja mais leve e fácil de transportar. Jesus não fez isso. Ele suportou sua cruz. Seus seguidores devem ser conhecidos pela cruz. Quando você corta pedaços e mais pedaços da sua cruz, até finalmente não restar nada, então também nada restará de semelhança com o seu Salvador. Você diz que essa ou aquela pessoa deve sair de casa porque ela faz a vida amarga para você. O que é isso senão cortar pedaços da cruz? Você se retira porque diz que não é compreendido. O que é isso senão reduzir sua cruz? Embora os judeus quisessem apedrejar Jesus, ele voltou-se para eles. E quando seus discípulos perguntaram com espanto: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Ele respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11, 8, 9. Não se livre de mãos ásperas. Deus as usará para torná-lo perfeito. Sobre Jesus lemos: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça. João 19, 2. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 56. Ele tinha poder para ajudar a si mesmo, mas ele nunca o usou. Ele nunca o faria. 3. Autobusca. Um lado muito mais repulsivo do nosso próprio ego é a procura de nossos próprios interesses. Isso é o oposto de autossacrifício. A alma que busca seus próprios interesses é uma ladra, pois ela rouba de Deus e leva para si o que pertence a Deus e aos outros. O interesse próprio continua seu trabalho diabólico no mundo, nos encontros de pessoas religiosas, na casa dos justos, e até mesmo no coração daqueles que desejam seguir Jesus de maneira altruísta. O interesse próprio também se evidencia quando se deseja parecer mais piedoso do que os outros, orar mais lindamente do que os outros, quando sempre se quer ter vantagem para si mesmo. Mas as Escrituras dizem: maldito seja o enganador. Malaquias 1,14. Muitas das divisões entre os filhos de Deus são os resultados dessa busca. O céu já estaria na terra se a autobusca fosse deposta de seu trono. Vá para a formiga e considere seus caminhos, diz Salomão. Provérbios 6,6. A formiga exemplifica o altruísmo. Assim também faz a videira, que se torna frutífera, dando sua seiva ao ramo que produz os frutos. Quantos poderes e dons não são usados? Quanta graça é perdida por causa do egoísmo? Quanto trabalho é deixado desfeito por causa dele? Quantas almas estão perdidas? Quantos despertados agora dormem porque seus líderes têm sido egoístas? A autobusca buscará apenas o que parece grande e esperará resultados de pessoas importantes. Seu lema é: eu sinto que eu sou autossuficiente. Tudo deve existir para mim, caso contrário não tem valor. Mas quando o amor desperta em nós, a autobusca morre. Então a lei da carne não governa mais. Mas a lei do Espírito, então, não perguntamos mais: quanto devo entregar por causa de Jesus? Mas quanto posso entregar por aquele que me amou e se entregou por mim? Autobusca é o oposto de autodoação. A verdadeira autodoação constante busca permissão para se dar e conta todas as coisas como perda que não podem ser dadas pelo bem de Jesus. Desejos egoístas de despertar a simpatia dos homens podem ser facilmente insultados, esperam gratidão das pessoas e não se permitem ser servidos. O ego quer que todos os olhos o vejam e que cada ouvido ouça o sofredor paciente. E não consegue entender porque nem todos têm simpatia por ele. O sinal mais claro de autobusca é a constante reclamação. O segredo e o lema da vida de Abraão estavam contidos nessas 4 palavras: nada tomarei de tudo o que te pertence. Gênesis 14, 23.
Como ele praticou isso em sua vida é bem conhecido por nós. Nessa história também se vê a solução do segredo de por que Deus lhe disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Deus deu para ele e para sua descendência terras. Deus poderia fazer isso, porque Abraão não procurou nada para si mesmo. Grande era sua fé, mas ainda maior era seu altruísmo. Altruísmo é amor. Amor é preocupado, como sabemos, não como eu, mas com você. Quando Paulo escreve o grande capítulo de amor, 1 Coríntios 13, parece que ele está abençoando a figura de Abraão, sem mencionar seu nome. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Consegue descrever mais perfeitamente do que isso? Se fizéssemos disso o lema de nossa própria vida, receberíamos a partir desta hora bênçãos que dariam frutos imediatos e práticos. 4. Auto-vontade ou querer. O melhor que podemos dar a Deus é nossa própria vontade ou querer. Eu dei a Deus a minha melhor força, mas ainda é difícil para mim dar a Ele minha própria vontade, disse um trabalhador no reino de Deus recentemente. Então você não deu a Deus sua melhor força, se você ainda não o deu a sua própria vontade. Eu respondi: o maior sacrifício que uma pessoa pode trazer a Deus é a sua vontade. Deus não tem prazer em nenhum outro sacrifício enquanto nos apegarmos à nossa vontade. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecador. Então eu disse: eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 6, 7. Oferendas. Deus não deseja, mas sim nossa vontade. A pergunta que Paulo fez a Jesus foi: Senhor, o que queres? A verdadeira conversão certamente não consiste em mais nada além da resolução de desistir da própria vontade de uma vez por todas, para fazer a vontade de Deus. E toda a nossa tarefa de vida consiste não em fazer isso ou aquilo por Deus, nem em dar a Ele isso ou aquilo, mas em fazer a sua vontade. Há tanta vontade própria em nosso trabalho para o Senhor, até mesmo em nossas orações. Fazemos planos, os colocamos diante de Deus e dizemos: veja, querido Senhor, eu ficaria feliz em fazer isso por você. Você deve apenas aceitar o meu querer. Não, devemos deixar Deus fazer os planos. Devemos nos permitir ser levados pelo Espírito de Deus nos caminhos de Deus. O Sermão do Monte trata da limpeza de falsas orações. O nosso próprio Senhor, em sua oração, diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Tiago não diz se o Senhor permitir, mas se o Senhor quiser. Tiago 4,15. Há uma grande diferença. Há também diferenças entre somente se submeter à vontade de Deus e se entregar a Ele com alegria. O Cordeiro nos ensina a fazer a vontade de Deus com alegria. Getsemane é o ponto mais profundo e mais alto da vida do Salvador. E lá ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12, 2. Em todas as coisas ele disse: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele queria o que o Pai queria. Ele nunca teve um pensamento ou um desejo que não estivesse em perfeito acordo com a vontade do Pai. Esse foi seu jugo. Mateus 11, 29. Portanto, ele poderia se alegrar e descansar completamente. E ele nos convida também a tomar seu jugo sobre nós, para que possamos encontrar descanso para nossas próprias almas. Eu descanso em um travesseiro triplo, disse Pearson, ou seja, no amor ilimitado de Deus, na sua sabedoria e no seu poder. Para ele, a vontade de Deus era sinônimo dessas três coisas, e nessa vontade ele encontrou descanso. O povo de Israel levou sua auto-vontade junto com eles para o Egito. Portanto, eles não puderam entrar no descanso de Deus. Hebreus 3:11. Pois querer algo que Deus não quer causa perturbação interior, inquietação, dor e separação de Deus. Da auto-vontade vem o egocentrismo,
e, a partir disso, frequentemente uma mente distraída. O egocentrismo trouxe muito mais pessoas do que pensamos para o manicômio. A autovontade é um perturbador da paz, não só em casa e na sociedade, mas também no coração. Em 1 Samuel conseguimos entender o que Deus pensa sobre autovontade, quando Samuel diz a Saul: obstinação é como idolatria. Saul confundiu sua própria vontade com a vontade de Deus e disse: eu obedeci à voz do Senhor, portanto, ele foi rejeitado. A autovontade lhe custará seu reino. 5. Autossatisfação. Outra forma do nosso próprio ego é a autossatisfação. Em Romanos 15, 1-3 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajam caíram sobre ele. De acordo com essas palavras, a autossatisfação tem suas raízes em nossa imaginação, de que somos capazes de fazer todas as coisas. Pedro tinha desistido de sua pescaria e poderia dizer: não abandonamos tudo. Mas ele mesmo, pelo seu próprio poder, não tinha abandonado nada. Ele só aprendeu isso depois de sua queda. Alguém disse: mesmo que nossa autojustiça seja posta em vergonha por nossa versão golpista e nós recebamos a justiça de Cristo, então também, mais cedo ou mais tarde, nossa própria força deve ser posta em vergonha para que o poder de Cristo possa permanecer em nós. Os filhos de Deus deveriam entender que sua própria força é um de seus piores inimigos. Oh, se os trabalhadores do reino de Deus pudessem ver que seu próprio poder é o maior obstáculo para a produção de seus frutos para a glória de Deus, o poder de Deus nunca pode ser perfeito, exceto através de nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus pode, até certo ponto, trabalhar junto com nosso poder, mas não é aperfeiçoado em nós até que sejamos fracos em Deus. 1 Coríntios 1:25. Portanto, Davi diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro. Salmos 22:15. Mais de força tu me cingiste para o combate. Salmo 18:39. Deus sempre leva à fraqueza aqueles a quem ele deseja usar. Seu servo perfeito foi levado para o ponto de maior fraqueza, mais fundo do que a cruz. Não pode ninguém descer. E lá Deus levou seu filho. Cristo estava livre de toda autossatisfação, como podemos ver melhor comparando Hebreus 1:3 e Isaías 53:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O poder que Deus deu a seu filho consistia em se tornar mais desprezado, e o mandamento que Deus lhe deu foi que ele deveria dar sua vida. João 10:17-18. Aqui temos uma explicação prática das palavras bem conhecidas em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de estabelecer a vida é o poder do Cordeiro. Só ele é vitorioso. Portanto, ser levado mais longe não significa nada além de ser levado mais fundo. E quando oramos: Senhor, fortaleça-me, o Espírito Santo intercede por nós e diz: Senhor, curva-me perante a ti. A autossatisfação vem sempre do sentimento de autossuficiência e superioridade. Onde há impotência, não há autossatisfação. Por que julga seu irmão? Por que você desiste dele? Por que reclama dele? Por que você busca reconhecimento? Por que você faz exigências? Por que você tem vergonha do trabalho humilde? Por que você está satisfeito consigo mesmo? Porque você gosta de falar sobre si mesmo. Você pensa muito em si mesmo. Cada palavra tem que ser forçada a sair de um criminoso quando ele está depondo. Somos alguma outra coisa, além de criminosos perdoados? Pode-se falar de qualquer outra coisa com menos perigo do que sobre si mesmo? Jesus falou sobre Satanás. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é um grande perigo para nós.
pois mentimos facilmente quando falamos sobre nós. José encontrou vaidade em sua casa e entre seus irmãos. Portanto, ele falou sobre suas próprias vantagens, em que ele não era totalmente injustificado, mas ele teve que ser libertado dessa autossatisfação antes que Deus pudesse lhe dar o lugar que ele queria que ele tivesse. Ele foi colocado na prisão, e lá Deus o purgou e o limpou de toda a vaidade. 6. Autoexaltação. A autoexaltação é a sexta forma de autovida. Não procuro minha própria glória, disse o Senhor. Sansão usou sua força dada por Deus para si mesmo, em vez de usá-la para Deus. Ele arrancou os portões da cidade de Gaza e levou-os até a montanha. Com sua força, ele deveria ter salvado Israel, mas em vez disso, ele a usou para mostrar sua própria proeza. Da mesma forma, quantas vezes nos decoramos e nos vestimos usando o que pertence a Deus e o que deveria ser colocado em seu santuário. Acã deveria ter consagrado o manto babilônico e a cunha de ouro ao Senhor, mas ele os manteve para seus próprios interesses. Nós também usamos muitas vezes nossos pensamentos e nossa língua eloquente para glorificar nossa própria esperteza. Por quê? Porque ainda não sabemos o que é glória. A glória de Deus é sempre velada e é visível apenas para aquele ao qual os olhos foram abertos por Deus. Ele permitiu seu filho tomar a forma de um servo. O maná estava coberto de geada, e sobre a arca da aliança foi desenhado uma pele de texugo feio. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Salmo 45:13. A glória do Senhor é sempre algo externo. A glória de Deus está dentro, no lugar secreto. Vimos sua glória, diz João. Esta glória que ele viu na plenitude do Filho de Deus, João a viu em sua humilhação. Portanto, ele poderia seguir até a cruz, mesmo quando todos os outros fugiram. Quando essa glória brilha em nossos corações, entendemos as palavras de Paulo em Gálatas 6,14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, não buscamos outra glória além da do Cordeiro. Pedro gostava de se comparar com os outros. Ele diz: nós abandonamos tudo. E quantas vezes devo perdoar meu irmão? Em todo lugar, sua autoexaltação brilha. Portanto, Jesus também fez uso de comparações naquele estranho encontro à beira do lago, quando ele lhe perguntou: me ama mais do que estes? Mas Pedro não concordou com isso. Ele tinha aprendido a não se comparar com os outros. Ele estava feliz em poder dizer ao seu mestre: tu sabes. Tudo que era para si se afastou, pois o Espírito do Senhor explodiu seu ego. Isaías 47. Quando o coração é aberto à bênção do Espírito de Deus, como essa bênção é descrita em Ezequiel 36, o Espírito nos permite, primeiramente, ver nossa impureza e depois nos purifica dela. O que Deus diz na conclusão desse capítulo, então, se torna realidade. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Isso é o oposto de autoexaltação. 7. O Cordeiro ensina você a ficar quieto. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías 53:7. A primeira coisa que se aprende na escola do Cordeiro é aceitar seu jugo e ficar quieto. Mateus 11:29. As Escrituras falam de estar quieto diante de Deus, silencioso na expectativa de Deus, silencioso em Deus. Antes de falarmos com Deus, devemos ficar quietos diante dele. Quando Abraão caiu sobre seu rosto e ficou em silêncio, Deus falou com ele. Gênesis 17. Nos capítulos 15 e 16, vemos que enquanto Abraão falava e agia, Deus ficou em silêncio por 13 anos. Lemos no capítulo 16, era Abraão de 86 anos, quando Agar
lhe deu à luz Ismael. E no capítulo 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Foi um longo tempo, provavelmente o mais difícil de sua vida, pois não há nada mais difícil para um filho de Deus do que o silêncio do Senhor. Abraão ficou em silêncio e permitiu que Deus falasse. Ao ficar quieto diante de Deus, o homem fica quieto na expectativa de Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, diz Davi no Salmo 62. Isso já é um passo mais alto, é confiar tudo a Ele, esperar todas as coisas dEle, para receber todas as coisas de sua mão. E, acima de tudo, para ver o Pai. Jesus diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, recebo tudo o que Ele pretende para mim. Quando Ele quer que o sol brilhe sobre mim, ninguém pode ficar no meu caminho. Tal era Maria, que tinha aprendido a ficar quieta na expectativa de Deus. Não é em vão que ela se sentou aos pés de Jesus. Ela tinha aprendido uma lição mais difícil, ou seja, ela tinha aprendido a ficar em silêncio. Quando Marta reclamou dela, ela ficou quieta até que seu mestre veio em sua defesa. Se ele não a socorresse, ela não se socorreria, ficaria em silêncio. Ela entendia o mestre melhor do que qualquer um de seus discípulos. Ela demonstrou isso ungindo para o seu enterro, João 12. Ela sabia que seu Senhor deveria morrer, que ele deveria ser oferecido para a salvação do mundo e para a salvação dela também. Seu Senhor, como um grão de trigo, deveria ser colocado no solo e morrer. Caso contrário, haveria apenas o grão único. Ao ungí-lo, ela o fortaleceu nesta convicção. E foi como se ela dissesse: Senhor, eu entendo o seu caminho. Assim como toda a casa está agora cheia de odor de óleo, assim tua morte será um sabor da vida para o mundo. Assim como eu dei o melhor que eu tinha a ti, assim também, em um grau muito mais nobre, tu me dás o melhor de ti. Como o meu derramar de perfume, assim inúmeros outros virão e farão o mesmo, quando tu, pela tua morte, preparar o caminho para eles. Assim, ser compreendido e encorajado no caminho para sua morte foi muito refrescante para o nosso Senhor. Mas o que Judas fez? Ele clamou: para que este desperdício? Isso foi um desperdício? Em resposta, Maria permanece em silêncio e aguarda a resposta do Mestre. E ele a defende novamente dizendo: deixe-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Mateus 14, 6, 9. No entanto, ninguém tem sido tão perfeitamente quieto como o cordeiro. Ele estava quieto quando não tinha lugar para deitar sua cabeça. Quieto quando havia um Judas entre seus discípulos. Quieto no jardim do Getsêmani. Quieto sobre a cruz. Quieto em Deus. Vamos mais altos. Quando nossa vontade, nossos desejos e nossas esperanças estão totalmente em Deus, quando Ele cria expectativas dentro de nós, como lemos no Salmo 62:5, porque dele vem a minha esperança. Somente assim a alma entra no descanso do sábado, o descanso em Deus. Tal alma alimenta-se de uma quietude, que como as profundezas do mar, não pode ser alcançada ou perturbada por qualquer tempestade. Como diria um amigo meu, bebemos água do lago constante. Mesmo quando se torna lamacento, eu perguntei a ele, na profundidade de 50 metros, ela nunca fica lamacenta e nossa rede é profunda, respondeu ele. Vamos nos esforçar para entrar profundamente em comunhão com Jesus e desfrutaremos de repouso e segurança para sempre. Isaías 32:17.
Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, querido Deus, por esse ensino. Senhor, nos ensina a caminharmos nas pegadas do Cordeiro, do nosso Jesus, do nosso amado Mestre. Nos ensina, Senhor, a ser como a Maria, a estar ali calada, escutando, adorando o Senhor, nunca perdendo o melhor do Senhor, aprendendo com o Senhor, sentada aos pés do Senhor, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos como Judas. Judas era um discípulo do Senhor, ele andava com o Senhor, ele comia com o Senhor. Ele saiu quando Jesus mandou 2 juntos, não se sabe com quem ele foi. Mas ele certamente, irmãos, ele pregou, ele expulsou demônios, ele operou milagres, ele fez maravilhas no nome do Senhor. Certamente ele voltava maravilhado por tudo que fazia, usando o nome do Senhor. Mas no final, Judas saiu das pegadas do Cordeiro, se afastou de Jesus. No final, Judas se tornou um incrédulo. No final, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. No final, Judas não se arrependeu. No final, Judas até demonstrou um remorso, mas Judas não se arrependeu. E Judas foi lá e se enforcou. E as entranhas de Judas ficaram no lugar lá espalhado. Esse lugar até hoje está lá amaldiçoado. E a palavra de Deus não diz se Judas se arrependeu. Judas não se arrependeu, porque Deus colocou no coração dele um espírito de incredulidade. E até para o arrependimento, nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de Deus apenas para respirar, para levantar, para comermos, para termos o pão nosso na nossa mesa, para beber água, para nos levantar. Nós não dependemos de Deus apenas para isso. Nós dependemos de Deus para tudo, até mesmo para o arrependimento dos nossos pecados, até pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos salva e que é de graça. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar do Teu lado, a sentar do Teu lado, a aprender com o Senhor, que é humilde de coração. Nos ajuda, Senhor, a seguir as Tuas pegadas e nunca nos afaste, Senhor, do Teu caminho. Nos purifica, Senhor, nos faz santos, Senhor, nos dá os frutos do Teu Espírito Santo, os frutos, Senhor, do Teu Espírito. Não nos deixa, Senhor, fazer obras na força do nosso próprio braço, obras mortas, obras que não passam de trapos de imundícia. Nos ajuda com Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, não nos deixa sair das Tuas pegadas, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos completamente dependentes da vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sentarmos ali, ajoelharmos ali naquele jardim do Getsemane, naquela hora da noite onde o Senhor estava ali. Enquanto os discípulos dormiam, o Senhor estava ali com Deus, pedindo a ajuda de Deus, falando para Deus: Deus, me ajuda a carregar essa cruz. Ela é por demais pesada para mim, Deus. Meu Pai, me ajuda. O Senhor estava ali, derramando lágrimas de sangue, suando sangue. Quem se sabe quais eram os seus pensamentos? Quais eram as suas orações perante o Pai? Quais eram os seus medos? Quais eram suas angústias? Quais eram os seus pensamentos de temor? Mas se sabe que ele estava ali feito um cordeiro. E no fundo ele falava para o Senhor: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade, Deus, mas não a minha. Então, Senhor, nos ensina, Senhor, a falarmos como o Senhor falava. Deus, quebra toda a minha vontade, quebra todo o meu orgulho, quebra toda a minha soberba.
me faz imaginar que eu estava ali naquela noite, no jardim do Getsemane, como Jesus. Nos ajuda, Senhor, a dizer como Jesus estava dizendo ali naquele jardim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, para a honra e glória do teu nome. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.